veredas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, inválido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entende quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Tudo bem? Boa tarde. Nós temos aqui um ponto muito importante. Primeiro, agradecer a presença do presidente Bolsonaro, do vice-presidente general Mourão, de todos os ministros, do general Braga Neto, do Onyx, do ministro Onyx, do meu chefe, ministro Paulo Guedes, e todos os parlamentares aqui, todos os empregados da Caixa Econômica Federal e dos outros ministros. Esse é um dia muito importante. Hoje, a Caixa Econômica Federal anunciou mais um resultado muito forte. Foram mais de 4,5 bilhões de reais de lucro, o maior lucro da história para o primeiro trimestre da Caixa. Isso significa o seguinte: um banco que tem as menores taxas da sua história, que quando nós assumimos, nós reduzimos a taxa de juros do cheque especial de 14% para 1,8% ao mês. Reduziu as taxas do rotativo do cartão de crédito, do consignado, do crédito imobiliário. E, ao mesmo tempo que reduz essas taxas de crédito,
tem recorde de empréstimos. Ano passado, na pandemia, nós fizemos um crédito imobiliário superior a 116 bilhões de reais. E por que isso é tão importante? Porque no momento mais sensível, onde existia o real risco de falta de empregos, 1,5 milhão de pessoas desse segmento se mantiveram. E no caso do crédito para as pessoas de classe média de renda, porque na classe baixa a Caixa tem 99% de participação, mas antes da gestão do presidente Bolsonaro, a Caixa era 4º banco no crédito imobiliário para a classe média de renda. Em 2 meses nós assumimos a liderança e crescemos mais de 100% o crédito ano contra ano. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ao mesmo tempo que a Caixa tem um lucro que nunca teve, com um balanço que recebe nota 10 dos órgãos reguladores, que nunca recebeu, pelo contrário. No início desse governo, a Caixa estava há 3 anos com um balanço inválido. O que significa isso? Um balanço com ressalva. Então, quando a gente quer até comparar os resultados dessa gestão com gestões anteriores, é difícil, porque era um balanço com ressalva. Mais do que isso, no passado, se patrocinava clubes de futebol com mais de 300 milhões de reais por ano. Só que só em 12 estados, 22 clubes. Os estados mais carentes, Amapá, Rondônia, Roraima, vários, Maranhão, não tinham patrocínio de clube de futebol. O Flamengo, que é um excelente clube, meu clube, inclusive, tinha o patrocínio da Caixa. Perdeu o patrocínio da Caixa em 2019 e teve o melhor ano desde a época do Zico. O que significa que os clubes de futebol não precisam da Caixa Econômica Federal. Quem precisa, e é o que nós estamos anunciando hoje, são, por exemplo, as pessoas com deficiência, que nunca tiveram um apoio tão grande como nessa gestão. Toda essa questão de esportes, nós renovamos já o esporte na ginástica, estamos negociando com o atletismo também, que deve ser resolvido em breve. E faltava um programa de escala para a questão do meio ambiente. Neste programa de escala, nós estamos hoje anunciando que acreditamos ser o maior programa de preservação ambiental do mundo. O que nós faremos todo ano, presidente, é preservar mais de 3,5 milhões de hectares. Isso é maior do que vários países no mundo, vários estados de países grandes, e mais do que preservar. Quando a gente anunciou semana passada, presidente, em Rondônia, um dia depois, nós fomos à floresta Bom Futuro, uma floresta de 100 mil hectares, que tinha 300 mil hectares, presidente. Mas houve desmatamento. Sabe quando? Em governos anteriores. Porque neste governo não foi a redução de 300 mil para 100 mil. Pelo contrário, existem 16 mil hectares nessa floresta desmatados, e o que este programa vai fazer, além de manter a floresta, é plantar 10 milhões de árvores. Então, além da gente manter a floresta como existe hoje, nós vamos recuperar a floresta que existia e que, quando nós assumimos, não existia mais. E mais do que isso, por que é tão importante falar do resultado financeiro? Porque uma parte do resultado financeiro da Caixa volta para a sociedade, nesse caso, em preservação do meio ambiente. Logo, quanto maior o lucro, maior o valor financeiro que a Caixa pode patrocinar, preservar o meio ambiente. E nesse segundo trimestre, o ministro Paulo Guedes, meu chefe, está aqui, e ele ficou contente. Presidente, no segundo trimestre nós vamos ter um lucro maior ainda, porque pela primeira vez em 160 anos, nós abrimos o capital na Caixa Econômica, no caso da Caixa Seguridade, que é um grito de independência para a Caixa, porque agora são 150 mil clientes. Nunca houve no Brasil uma empresa que atraiu de uma maneira consistente tantas pessoas físicas.
Nós abrimos o capital há 2 semanas e, presidente, desde então, a ação subiu mais de 25%, o que demonstra a confiança na Caixa Econômica Federal. Nós faremos outras operações e também vendemos uma operação do Banco Pan, que nesta gestão do senhor, a Caixa tinha 3 bilhões de prejuízo com esse banco. Quando nós vendemos há um mês atrás, o que aconteceu? Aqueles 3 bilhões de prejuízo, quando a gestão do senhor começou, viraram 2 bilhões de lucro. Ou seja, uma gestão focada em meritocrática transformou 3 bilhões de prejuízo em 5 bilhões de lucro. E aonde que a gente vai colocar esse dinheiro? Dentre outras coisas, o maior programa de preservação, até onde nós sabemos, por área, em 3,5 milhões de hectares de floresta. Nesta semana, nós temos mais 20 pessoas da Caixa visitando as florestas, porque o senhor, meu chefe, todos vocês conhecem, a gente não promete, a gente cumpre. Então, agora, os funcionários empregados da Caixa Econômica Federal estão imbuídos. Nós visitaremos 2 florestas no Amazonas, uma no Pará, vamos voltar à floresta de Bom Futuro em Rondônia. Tatiana está indo para a Ilha de Marajó, falei com a ministra Damares, então Marajó, que tem mais 2 agências abertas, terá pelo menos 2 reservas, 2 florestas sendo preservadas, e estimamos ao redor de 20 florestas. Mas eu vou ir além, presidente. Além disso, nós temos mais 2 programas. Um que já foi anunciado, porque este é com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para a proteção dos rios, das nascentes no Nordeste e na região Sudeste. Ali também teremos, presidente, mais pelo menos 40 milhões de investimento. E uma conversa com o senhor, há muito tempo atrás, também com o general Mourão, quando a gente estava reinaugurando a base na Antártica, nós faremos, a Caixa Econômica Federal, a preservação das ilhas ultramarinas. Rochedo de São Pedro e São Paulo, Trindade, mesmo Fernando de Noronha. Então, a Caixa Econômica Federal vai atuar ajudando a preservação das florestas, ajudando as nascentes por todo o Brasil e as ilhas ultramarinas. E, para finalizar, todos os estados do Brasil terão algum apoio da Caixa. Porque quando nós falamos dos clubes de futebol, um ponto muito importante era o seguinte, era uma pergunta nossa: por que só 12 estados tinham clubes de futebol patrocinados? E por que os menores estados não tinham? Então, hoje, nós vamos ter pelo menos um patrocínio em cada um dos 26 estados, mais o Distrito Federal, em preservação da natureza, em preservação da fauna e da flora. Porque quando nós temos resultados recordes, volta para a sociedade, o que a gente espera como legado é que, da próxima vez que tentarem fazer maluquice maluca contra a Caixa, como fizeram há muitos anos atrás, esse agora não faz mais, a sociedade perceba que uma maluquice maluca num banco como a Caixa significa não ter lucro e não ter dinheiro para preservar a floresta. Muito obrigado. Assistiremos a vídeo sobre a adesão da Caixa ao programa Adote um Parque. A Caixa, o banco de todos os brasileiros, é também o banco do meio ambiente e da inclusão social. Somos o banco que destina parte do seu lucro líquido para ações socioambientais e que mobiliza sua rede em iniciativas inéditas de voluntariado. E com o Caixa Refloresta, recupera áreas desmatadas em todos os biomas brasileiros. Agora, em parceria com o governo federal, a Caixa vai fazer o maior programa de preservação de florestas do Brasil. Serão pelo menos 3 milhões de hectares preservados, com projetos de plantio de árvores, recuperação de áreas degradadas e ações socioambientais com comunidades extrativistas. Juntos, vamos cuidar das nossas florestas, porque conservar o meio ambiente é também cuidar de todos os brasileiros.
Nesse momento, convidamos o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o secretário de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente, André Germano, a assinar protocolo de intenções relativo à adesão da Caixa ao programa Adote um Parque. O programa Adote um Parque tem a finalidade de promover a preservação, a recuperação e a melhoria das 132 unidades de conservação federais. A Caixa, por meio do Caixa Refloresta, faz adesão ao programa Adote um Parque com um investimento de 150 milhões de reais e lança com essa iniciativa o maior programa de preservação de floresta no país. Ouviremos agora o secretário de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente, André Germanos. Senhor presidente, senhor vice-presidente, ministros, Pedros, é uma grande honra servir o Brasil e os brasileiros sob sua liderança, presidente, e ver um programa como o Adote um Parque sendo instituído. O programa Adote um Parque é um programa que traz concretude e realizações palpáveis para a natureza e para a vida dos brasileiros. É um programa que permite que pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, passem do discurso para a prática e coloquem, de fato, investimentos e apoio para as unidades de conservação brasileiras. O que nós vemos aqui hoje é a Caixa comprovando e demonstrando com uma ação concreta tudo aquilo que ela faz, às vezes sem divulgar tanto quanto deveria, mas faz, mas realiza. E é um dos mantras do ministro Ricardo Salles, que é realizar ações concretas e reais no território, ações que modifiquem de maneira positiva o meio ambiente, protejam o meio ambiente e, mais do que isso, que protejam as pessoas. E como foi muito bem colocado no vídeo aqui, proteger as pessoas é proteger o meio ambiente. Então, eu agradeço muito a Caixa e vocês são líderes e exemplos para as empresas brasileiras e do mundo todo. Muito obrigado, presidente. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bem, boa tarde a todos. O Brasil realmente é um país fantástico. Nós temos reservas indígenas que equivalem a 2 vezes o tamanho do estado do Espírito Santo, por exemplo, reserva Yanomami. Temos parques também que equivalem a alguns países da Europa. E hoje estamos vendo uma coisa aqui que ninguém acreditava. Até há pouco tempo, as diretorias da Caixa Econômica Federal eram loteadas, onde o assalto corria a céu aberto. Hoje o Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, com liberdade para trabalhar, podendo botar em prática todo o seu potencial, demonstra que a Caixa também foi para o meio ambiente. A Caixa está na preservação ambiental. A Caixa, o banco de todos os brasileiros, nos orgulha. Cada vez mais, a Caixa abraça o nosso Brasil. É motivo de orgulho para todos nós. Sempre buscamos fazer o melhor. É um governo jovem. Muitos ministros sem qualquer malícia. Afinal de contas, se era um governo para não fazer nada de errado, para que ministros maliciosos? Um governo que também erra. Mas os nossos erros não têm efeito colateral. Porque até
quando isso, porventura, possa ocorrer, nós voltamos atrás. Um governo que faz a sua parte, que não tem o reconhecimento de grande parte da mídia. Não vou mais falar da mídia, porque é um caso perdido. Mas um governo que, enquanto durar o nosso mandato, vai buscar fazer o melhor para todos. Tenho certeza, um governo que no futuro, não sei se 22 ou 26, vai deixar saudades pelo perfil das pessoas que passaram por ele. E nós temos a obrigação de fazer isso. Não é virtude. Isso é o que tem que ser feito. É fácil? Não é fácil. Tenho 28 anos de vida parlamentar. É muito, mas é muito mais difícil fazer a coisa certa. Fazer errado tem os elogios públicos, tem as manchetes dos jornais, mas não é esse o caminho certo. Acredito em Deus, como a grande maioria daqui é cristão. Se poupou minha vida em 2018 e nos deu uma eleição que ninguém acreditava, inclusive a minha bancada, PSL, né, ex-bancada, com todo respeito aos eleitos, mas teriam pouca chance, ou poucos ali conseguiriam o mandato. Tem a chance e a oportunidade de mostrar a que vieram, de orgulhar quem votou neles, mesmo não os conhecendo. Tenho certeza que estamos já contrariando o Ulisses Guimarães. Quando alguém falava mal do parlamento, ele dizia: espere a futura bancada. Esse novo parlamento que está aí já é melhor do que o anterior. E tenho certeza que nas urnas de 22, com o voto auditável aprovado por vocês, tá? Tendo à frente a Bia Kiss, não teremos mais dúvida, não parará qualquer sombra de dúvida na cabeça de qualquer cidadão brasileiro se o processo foi conduzido com lisura ou não, porque será dessa maneira. E digo mais, se o parlamento brasileiro promulgar, teremos voto impresso em 22. Se vocês promulgarem até o início de outubro desse ano, teremos voto impresso em 22. Ninguém passará por cima da decisão do parlamento brasileiro. Chega de sermos atropelados. O respeito tem que existir entre todos. Se se acostumaram que é errado, vamos mudar. Porque a minha obrigação é de atender o clamor do povo e também ser leal ao parlamento brasileiro. Temos certeza que dias melhores teremos pela frente. Essa pandemia realmente foi um castigo para o mundo todo. O governo fez o que pôde. Os que não fizeram nada, agora querem atrapalhar o governo. Acredito nas instituições. Não temos absolutamente nada. E deixo bem claro, só Deus me tira daqui. Não queremos desafiar ninguém. Respeito os demais, mas vão nos respeitar. Nunca tiveram, da minha parte, uma só sugestão, proposta, palavra ou ato para censurar quem quer que seja. Somos um país livre. Direitos fundamentais é para ser respeitado. Direito ao trabalho, à liberdade religiosa e de ir e vir. Esse Brasil é fantástico, é maravilhoso. Essa é a nossa pátria, essa é a nossa terra. Quem tem dúvida para onde poderemos ir, não precisa atravessar o Atlântico, basta olhar na nossa vizinhança, se estamos ou não no caminho certo. O Brasil é de todos nós. Assim sendo, prezado Pedro, você aqui, que não é ministro,
está à frente de um grande banco nacional, um banco de peso até no cenário mundial, está tendo a grata oportunidade de falar que você e os servidores da Caixa realmente servem à nossa pátria. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.